Quando se trata de nudez e falar da intimidade do homem e da mulher a nível sexual, nós os crentes sentimos repulsa e não concordamos com os padrões que o outro crente expõe a sinceridade dos tempos em que nós estamos a viver, em que a sexualidade no lar cristão se deteriorou de uma forma tão dramática que Deus abomina. Tanto neste tema eu vou abordar como um tópico no tópico de imoralidade sexual no lar cristão. Deus levantou uma apóstola com um propósito e acredito que esse é um dos propósitos para desmistificar a abordagem do sexo no lar cristão, para trazer o reavivamento e a moralidade e o temor ao santo nome do Senhor, para que o Senhor possa unir e ressuscitar o primeiro amor dos crentes, aquele que realmente ama a Deus, mas não sabe amar e tem deturpado as coisas por causa do inimigo, que tem semeado muito joio de cegueira espiritual e está a contar as mentiras todas, e o lar cristão tem sido enganado. E por isso não está a vencer, muitos lares cristãos não estão a vencer. Então, uma das razões pelo qual o lar cristão não está a vencer aqui na terra é a imoralidade sexual, porque pelo fato de sermos casados, temos a liberdade de ter todo tipo de intimidade sexual, mas não quando se trata de sermos crentes, quando se trata de nós separarmos para Deus, de consagração. Deus diz: eu sou santo, sede santos, e seguir a paz com todos, pois sem a santificação ninguém virá a Deus, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então partimos do princípio que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Como crentes, ok, tudo o que Deus fez é bom, mas temos que entender que o diabo também fez muita coisa para deturpar a beleza e a sanidade e a bondade de Deus. Então, ele é astuto e ele se transfigura-se em anjo da luz para poder enganar os escolhidos e roubar o amor de Deus no coração dos escolhidos e roubar também a glória de Deus em nós, para ele então pavonear e publicitar a sua própria glória em nós, usando o templo de Jesus Cristo como um templo dele. Ele usa o templo da glória de Deus como templo de desonra, né? Templo de honra passa a ser o templo de desonra. Então o Espírito Santo afasta-se porque nós demos lugar. Então isto é um tópico, não é pesado. Por que eu digo que não é pesado? Nós dizemos que é pesado, mas se nós olharmos à nossa volta, a sexualidade, a nudez, a imoralidade com que nós nos deparamos todos os dias quando saímos pela nossa porta da nossa casa fora, então esse tópico sexo não é pesado. Não é pesado, porque nós vemos todos os dias, cruzamos com casais que só falta a eles realmente despirem-se completamente e fazerem o sexo ao vivo. Temos pornografia ao vivo
todos os dias, em todo lado onde nós vamos. Então, este tópico não é pesado, muito pelo contrário, esse tópico vem mesmo a calhar, não é? A calhar não, tem o propósito certo de desmistificar o tabu sexo, o tabu que não é tabu, o tabu que nunca foi tabu. O diabo pinta e depois põe a vergonha. Né? O diabo usa-se das mesmas pessoas que acham que é tabu, faz tudo quanto é ilícito, e dessas mesmas pessoas, quando se fala de sexo com elas vem o espírito de vergonha, não é? E as pessoas acham, isso é tabu, é privado. E a todo tempo, se uma mulher põe um calção que mostra as nádegas todas, então ela não deveria ter problema em falar de sexo, porque ela se expõe. Uma mulher que usa calças transparentes com fio dental e toda a sua parte sexual feminina está exposta, e para o trânsito e todo mundo para e olha, então ela não deveria ter pudor, ela não deveria achar isso, falar de sexo como um tabu. Ela não deveria, tanto ela como ele. Um homem que escolheu a sexualidade de gay, ou seja, homossexual, ou mulher lésbica, ou dos dois lados, porque há mulheres que tanto lidam com o homem, como têm relações com o homem, como mulher ao mesmo tempo. Então, ela não deveria achar que esse tema é um tópico pesado, ou de muita intimidade para se falar ao público. Não, porque eles se expõem à sua sexualidade. Todos que não deixam a sua privacidade no quarto e se expõem à sua sexualidade, a sua intimidade ao público, então não tem que achar esse tópico tabu. Aliás, isso é para você. Este tópico é mesmo para você que não conhece a intimidade, e se você é crente e é casado e tem tipo de relação ilícita, imoral dentro do teu quarto, esse tópico é para você. Deus escolheu esse tópico porque Deus quer moldar, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer que você seja um vaso de honra, Deus quer te abençoar, Deus quer te limpar e purificar, Deus quer consagrar para Ele, para que você possa experimentar qual é a bondade, a perfeita vontade do Senhor para a tua vida, para a tua família, para a tua intimidade, porque o teu corpo, você se diz, eu sou de Jesus, então o teu corpo é o templo de Jesus. Então ele tem que ser santo, ele tem que ser usado com sabedoria, ele tem que ser usado com disciplina, ele tem que ser usado com pudor, ele tem que ser usado com temor a teu Senhor, que você serve e que você ama, que você adora e que você quer ver no dia em que ele vier te buscar. Então presta atenção, nem tudo nos é lícito. Pelo fato de Deus ter feito tudo, pelo fato de você agora ser casada diante de Deus e diante dos homens, você é livre, você está em liberdade de ter uma vida a dois, sem remorsos, porque você está bem diante de Deus, está bem diante dos homens. Mas dentro do teu quarto, quem vê é Deus. O Espírito Santo está em você. Então você ainda tem que continuar a ter temor ao Espírito Santo está em você, tanto você como teu marido. Isso é para ambos o casal, isso é para o lar cristão. Porque aquilo que você faz, o Espírito Santo vê. E se você tem uma relação íntima ilícita, você vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque está escrito, tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Tudo vos é lícito, mas nem todas as coisas vos edificam. Você é livre de ter o tipo de relação que você tem, mas isso te é lícito, isso te convém, pelo fato de você ser livre, você ter a liberdade, não quer dizer que você agora tem que ser libertino e fazer aquilo que te apetece, porque o inimigo também intervém na tua intimidade com Deus.
O inimigo, ele é porco. Tudo aquilo que Deus limpa, ele vem para sujar, para denigrir a imagem de Cristo, para poder enlamear e vituperar o nome do Senhor, usando os crentes para fazer isso. Então, você tem que ter atenção ao tipo de sexo que você faz no teu quarto, na tua intimidade. Ora, o nosso corpo é o templo de Jesus Cristo. É o templo do Espírito Santo para que ele opere maravilhas, sinais, milagres, poderes, maravilhas a nosso favor e também a favor do próximo. Cada membro tem a sua função. Cada membro tem a sua função. Os olhos têm uma função. A boca tem uma função. O nariz tem uma função. As mãos, os dedos, as unhas têm a sua função. A nossa parte, o braço, os pés, as pernas, os dedos dos pés têm uma função. E no nosso corpo mais íntimo, os nossos seios e a nossa parte íntima, o sexo masculino, o sexo feminino, não é? Também tem a sua função. O reto, ou seja, o ânus, tem a sua função. A partir do momento que nós usamos estes órgãos de forma inapropriada e da forma errada, isso vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque tudo que Deus fez é bom e tudo tem um propósito. Então temos que usar cada coisa, cada membro para o qual ele foi usado. Ora, a nossa boca, vamos falar agora da nossa boca. Quando a nossa boca, para que ela serve? Ela serve para nós comermos, não é? Para nós, tudo que é para nós falarmos, não é? E o propósito pelo qual Deus fez é para nós falarmos com Deus, para termos comunhão com Deus, não é? Para falarmos, articularmos as palavras, o som, e tudo, né? E pela nossa boca damos glórias a Deus, pela nossa boca louvamos ao Senhor, pela nossa boca, pelo som que dela sai, sai o nosso amor em cheiro suave para glorificar, edificar, para glorificar o nome de Deus, edificar o corpo de Cristo, edificar-nos uns aos outros. Ora, por que então que nós vamos ter um sexo oral, sabendo que isto vai entristecer, não é o propósito pela qual Deus fez a nossa boca, não é? A parte íntima a enlamear. A nossa boca não foi feita para nós também proferirmos palavras obscenas, porque há tipo de casal que só sente bem ou só tem desejo sexual se palavras obscenas saírem da nossa boca. Olha, o apóstolo Paulo diz que não saia da nossa boca nem fanforices, nem chocarices, nem coisas que não edificam, porque esses são da nossa boca, a morte e a vida está na nossa boca, não é? E todo aquele que ama comerá do seu fruto. Se você gosta de estar a falar, proferir palavras de morte e palavras obscenas, isto vai desonrar o teu corpo e vai atrair espíritos malignos. Espírito Santo, Deus já não está aqui no teu lar, já não está na tua intimidade. Espírito Santo, a alma do Senhor deixa de ter prazer em você, porque entra espíritos enganadores. Então, atenção com a boca, use a boca para pelo propósito pela qual ela foi feita, pela qual o Senhor a criou. Os ouvidos é outro orifício pela qual entra o pecado, porque todos esses orifícios pela qual eu vou descrever um por um, entra a morte, entra a vida. Entra a morte, se nós abrirmos as portas, permitir que entre a morte, se entrar a fornicação, entrar a prostituição, a idolatria de toda parte, de toda a casta, por esses orifícios, pela boca, pelos ouvidos, pelo nariz, pelos olhos, pela parte da nossa intimidade, parte íntima, vai entrar a morte.
E o salário do pecado, que é a morte. E é assim que o pecado entra. O pecado é a morte. O pecado é tudo aquilo que entristece a Deus. E todo pecado é idolatria. Toda idolatria é pecado, assim diz o Senhor. E o pecado de idolatria tem várias vertentes, não é? Não vou explicar isso agora, mas tem várias vertentes. E ter um sexo ilícito é uma idolatria que Deus amou. Abomina, entristece a Deus e noja a Deus, e Deus, Espírito Santo de Deus, se afasta de nós. Então, é preciso termos muita atenção com aquilo que nós ouvimos, porque o casal, quando está a proferir palavras obscenas, o outro está a ouvir, está a incitar um espírito de fornicação, um espírito de prostituição, um espírito imundo que está a entrar na intimidade do casal pelas palavras que estão a ser proferidas, palavras de lama, palavras de imundícias, palavras do inferno que estão a inundar o teu lar. Então, você tem atenção com os teus orifícios, fecha a porta ao diabo, né? Tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Você não precisa de usar palavras obscenas para provar ao teu parceiro ou à tua parceira que você o ama. Palavras de carinho e palavras de amor, palavras íntegras, também vão provar ao teu parceiro que você é importante, que você é especial, que você o ama. Não deturpa a essência do verdadeiro amor. Tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Tudo vos é lícito, mas nem todas as coisas te edificam. Isto não edifica o teu lar, isso não edifica a tua intimidade, isso atrai demônios, demônios de sexo para teu lar. Amém? Então, vimos a boca, vamos ver, por exemplo, os seios. O homem acha que se ele puser a boca e chupar os seios da mulher, isso vai trazer o excita e por aí fora. Amados, os mamilos foram feitos com um propósito, certo? É uma zona erogênea da mulher, sim, mas o homem não precisa de pôr lá a boca e estar a chupar como se fosse o bebê. Isso, o leite do bebê sai pelos mamilos, os mamilos. Você, homem, você é um bebê que está agora a chupar, e há mulheres mesmo que mesmo estando paridas e têm leite, o homem agarra-se a chupar como se fosse que você acha que isso vai agradar a Deus? Isso não agrada a Deus. Isto não agrada a Deus. Tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Você tem que Deus te deu um espírito de moderação, um espírito de fortaleza, um espírito de amor. Então você tem que respeitar a tua mulher ao máximo, não é? Porque isso você pode gostar, mas a ela isso pode estar a magoar, não é? E ela só está a aceitar para poder agradar, porque a palavra de Deus lá em Coríntios, 1 Coríntios 7 diz que o corpo da mulher é do homem e o corpo do marido é o corpo da mulher. Há liberdade, mas atenção à libertinagem, porque a libertinagem dá origem, não é, a muitas coisas, inclusive até a magoar a mulher que você diz que você ama, até a magoá-la fisicamente. Então, você se ama a tua mulher, você tem que respeitá-la, você tem que entender que não é por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. O Senhor é poderoso para aperfeiçoar a tua relação e ambos se satisfazerem dentro dos padrões de moralidade daquilo que é a vontade de Deus para o teu lar. Você não precisa de obscenidade, você não precisa de corrupção, de pornografia para entrar pela tua casa aí dentro, para você ter um sexo marital satisfatório. Você não precisa disso. Quem tem Deus tem tudo. A palavra de Deus em Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza, Ele suprirá todas as minhas necessidades. Então você, como crente, você tem que confiar em Deus, buscar a Deus para tudo, inclusive para a tua intimidade sexual com a tua mulher ou com o teu marido, e buscar primeiro o reino de Deus, buscar a justiça de Deus, para que tudo o resto seja acrescentado. Lá em Mateus 6,33, assim diz: e quando um casal assim faz, ele está a sujeitar a Deus. O Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Quando um casal
Busca a vontade de Deus para viver dentro dos padrões da moralidade e da virtude de Deus, do amor de Deus que clama Abba Pai, do Espírito Santo de Deus que clama Abba Pai. Esse casal é um bem-aventurado e riquezas da glória de Deus acrescenta, porque ele mesmo na intimidade, ele dá glórias a Deus. Então, uma família, um casal crente, dentro da sua intimidade, ele tem que dar glórias a Deus. Temos que dar glória a Deus por tudo, inclusive na nossa intimidade, relação sexual, homem-mulher. Amém? Então, já vimos aqui os seios. Para de estar a chupar os seios da tua mulher como se você fosse um bebê. É para os teus filhos que amamentam, e depois disso você pode usufruir de uma outra forma sem ofender a autoridade de Deus e sem entristecer o Espírito Santo de Deus, porque as nossas más atitudes, o pecado que tão de perto nos rodeia, eles ferem a santidade de Deus, porque Deus é santo. Deus é santo. E quando nós não mudamos de atitude, não deixamos esse pecado, insistimos em viver nesse pecado porque é bom e achamos que isso não tem mal nenhum, e a todo tempo sabemos que tem mal, sabemos que é pecado e decidimos viver nesse pecado, este pecado tem o nome de iniquidade. Porque nós estamos a ser teimosos, estamos a ser dura servil, não queremos mudar, não queremos obedecer a Deus, né? Isso chama-se dura servil, e Deus se abomina. Deus não fica contente com estas atitudes. Então, isso quer dizer que nós estamos a afrontar a autoridade de Deus, nós estamos a desafiar o poder absoluto de Deus, que escreveu uma lei para nós que está contida na Bíblia, que é o manual de fabricante, e nós não guiamos a nossa vida segundo os padrões que Deus determinou pela qual nós devemos guiar, né? E quando é assim, nós estamos a ofender a autoridade de Deus, nós estamos a ofender a soberania absoluta de Deus. E Deus, quando nós estamos a ofender a soberania absoluta de Deus, Deus não nos perdoa, que é o pecado de blasfêmia, é o pecado contra o Espírito Santo. Então, nós temos que ter atenção a essas pequenas coisas que não parecem que não são ofensivas, mas chama-se pequenas raposinhas que entram na nossa vida e destroem a nossa vida. É o espírito de João 10:10, que diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, que nós abrimos a porta da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, entra pela nossa casa com sapatinhos, né, de pantufas, são aquelas pequenas raposinhas, todas felpudas, que Deus me mostrou, chama-se pequenas raposinhas, que entram, nós não nos apercebemos, e isso chama-se, é o diabo que aparece, que se transfigura do anjo da luz, que faz tudo parecer tudo muito bom, mas quando nós damos por conta, ele retira-se e nós ficamos expostos e damos conta que estamos no meio de uma grande lama de porcos. Então, você atenta bem para aquilo que Deus hoje está a dizer. Se você quer ter um lar cristão, quer edificado, então siga os padrões da moralidade sexual. Vamos falar mais, e vou falar mais disto de uma forma mais alargada, aos pouquinhos, para que todos realmente possam entender nisto. Então, a outra coisa, quando se trata da nossa parte privada, o sexo masculino, o feminino, também os demônios entram por aqui se nós não usarmos esta parte íntima do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, de uma forma adequada, de uma forma que glorifica o nome do Senhor. Você é o casal, homem e mulher, se você decide ter o sexo anal, você já está a deturpar a essência daquilo que realmente, o tipo de prática de sexualidade que um casal deve praticar. Deus fez cada coisa com a sua função. E Deus disse para ir e procriai-vos, não é? Ir, multiplicai-vos
e procriar-vos. Se você vai fazer um sexo anal, você vai procriar. O que é que você vai procriar? Infecções, bactérias, porque você você casou com uma mulher, você se vai ter sexo anal com ela, você não vai só ter sexo anal, você vai também ter sexo vaginal com ela, não é? Vai também penetrar na vagina. E nessa altura em que vocês estão naquela de embevecidos e distraídos, porque estão naquela unção de sexo, não é? De sexo ilícito, você tira de um lado e põe no outro, você está a fazer mal à tua mulher. Isso é que você vai procriar bactérias, infecções de toda a casta, e vai ao mesmo tempo entristecer o santo nome do Senhor, porque você está a usar o teu sexo, né, o teu pênis no lugar errado. Qual é a função do pênis? É para você fazer as tuas necessidades e também para suprir as tuas necessidades. Mas para você suprir as tuas necessidades, você tem que colocá-lo no lugar certo. Né? É para fazer xixi, não é? E você tem que manter esse órgão limpo, porque se você é casado, se você não manter esse órgão limpo, você vai ofender a tua mulher, você vai injuriar a tua esposa. E qual é a função do ânus, do reto? É para a excreção, é por onde sai tudo aquilo que não foi aproveitado pelo nosso organismo, vai sair por lá. E nós só conseguimos lavar até onde nós conseguimos lavar, mas por dentro ficam restos de fezes. E se você vai enfiar ali o teu pênis, e depois enfiar na vagina da mulher, você está a ver o que é que você está a causar? Você está a ver o que você está a causar? Você está a ofender o templo de Jesus Cristo através da tua mulher. Isto pode não parecer ofensivo para você, porque no momento, tanto você como ela, vocês não veem isso, mas isso é nojento. Põe cada coisa no seu lugar. Você não vai, o prato que você come, não é? Você não vai agora fazer o cocó e voltar a comer, não é? Você não vai fazer isso, porque no fundo é a mesma coisa. Né? Vamos desmistificar tudo isso, vamos usar cada coisa no seu lugar. Tudo que tem nome existe, e cada coisa, mesmo os cientistas, quando eles estão a inventar uma coisa, eles dão um nome para cada coisa. Então, cada coisa tem o seu nome. Então, não deturpa o nome e o lugar, e o uso, e os costumes. Use para cada coisa. Como crente, né, você tem que ser disciplinado, porque Deus te deu um espírito de fortaleza, um espírito de temor, um espírito de amor, não é? E um espírito de moderação. Então você tem que ter o controle sobre as tuas emoções, sobre os teus sentimentos, sobre os teus pensamentos, não andar pelos sentimentos, não andar pelas vistas e não andar segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1. Pelo fato do teu amigo, da tua amiga, vocês quando estão no trabalho partilham aquilo que a tua mulher faz, e você não pode estar a copiar e querer fazer com a tua mulher, cada um é como cada qual, e a salvação é individual, amados. Você pode estar a querer se santificar para Deus, e o outro não está interessado em se santificar pelo fato de sermos da mesma igreja. E o outro também, pelo fato de o outro faz, você também acha que você tem que fazer, porque a mulher dele faz ele feliz, você também quer que a tua mulher te faça feliz. Isso chama-se libertinagem. Isto é andar segundo o conselho do ímpio. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém nos caminhos dos pecadores. Antes tem a sua lei, o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita noite e dia. E o que é que acontece? Como consequência, dá um boom de bênção. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria. O que é que Deus exortou a Josué? Quando Deus o levantou, ele atrapalhou-se, ele disse, não, isto é demais para mim. Deus lhe disse, não, Josué 1:8, não se aparta da tua boca o livro da minha lei. Antes medita nele dia e noite, para que tu possas fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, para que prudentemente te conduzas, não é? E farás prosperar os teus caminhos. Então,
Não te mandei eu, no versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Então, um casal, se não está a ter satisfação na sua intimidade, ele esforça e tem bom ânimo e busca Deus. Medita na palavra de Deus, busca em Deus a luz e a bonança para o seu lar. Busca em Deus a felicidade, porque Deus ama a prosperidade do seu povo. Se você casou dentro da vontade de Deus, Deus não quer que você pereça. Deus, muito pelo contrário, Deus quer que você seja feliz. Deus abençoa o casal cristão. Deus abençoa o lar cristão. Deus ama a prosperidade do lar cristão. Então, Deus não te vai enganar, Deus não te vai desiludir. Ele não chega tarde. Então, se o teu amigo, pelo fato de ser irmão da igreja, faz essas coisas, olha que nem tudo que diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. E dentro de uma seara, dentro de uma congregação, há trigos e há joios. Então, você busca desenvolver a tua comunhão com Deus, meditando na palavra e praticando a palavra. Porque quando você ouve, você tem que certificar se isso é ou não é. Não vai começar a praticar, porque muitas das vezes o diabo usa de crentes para ser agente dele, para proclamar a sua glória. Então, cuidado com aquilo que você ouve e pratica e quer implementar no teu lar a nível de sexualidade. Atenção à imoralidade sexual. Imoralidade sexual significa impureza. E Deus tem o rato, o animal que Deus usa para poder... Deus usou o animal para poder me falar desta lição que eu estou a falar, que é um rato. O rato é um animal realmente muito porco e ele procria muito. Não é? Ele se multiplica muito. E onde é que o rato vive? Nos esgotos. Então, Deus usou-se desse animal para me dar essa lição, amados. E Deus chama...